domingo que nós estamos diante da mesa do Senhor sempre é um domingo especial. E quando nós não estamos pregando em série e refletimos sobre o que vamos pregar, refletir no domingo de ceia, sempre tem um caráter especial. E Deus colocou no meu coração refletir nessa manhã com vocês no Salmo 116. Nós não vamos ler o Salmo todo, eu já quero começar apresentando para vocês o que esse Salmo nos traz, e nós vamos aos poucos, lendo verso por verso, e vamos assim trazendo aplicações para as nossas vidas, buscando entender o que Deus quer para nós, diante desse texto escrito há séculos atrás, milênios até, mas que aprove ao Senhor preservar esse texto e hoje ele funcionar como a própria palavra de Deus para as nossas vidas. O que é importante você saber ainda antes de começarmos o Salmo é que o Salmo 116 é um salmo de ação de graças. Quem escreveu esse salmo não nos é informado o autor, embora a gente tenha algumas dicas durante o texto. Quem escreveu esse salmo, ele está agradecendo a Deus por Deus tê-lo livrado de uma situação de quase morte. Vai aparecer a morte durante o texto e ele agradecendo a Deus por ter livrado dessa morte. Pela linguagem do texto, muito provavelmente foi escrito por um rei. É uma possibilidade. Pelo estilo de linguagem, é possível também, já que se trata de um rei, que se pense que foi Davi que escreveu. É uma possibilidade. Alguns até colocam um momento da vida de Davi, aquele momento em que ele estava fugindo da loucura do seu filho Absalão, que não só tinha tomado o trono, a Guerra dos Tronos, como ele estava também, mandou mercenários atrás do seu pai, Davi, para matar Davi. Então Davi foge, fica em caverna, fica no deserto. Uma possibilidade é que esse salmo seja escrito por Davi e reflita esse momento. Uma outra possibilidade é que tenha sido escrito por Ezequias, em um momento também em que ele quase foi morto, num momento difícil da vida dele. Importante também as informações dos estudiosos em relação a esse salmo, é que pelo estilo em que ele é apresentado, muito provavelmente esse salmo foi utilizado na liturgia, na adoração conjunta de Israel. Então alguém escreveu como uma oração de agradecimento, mas esse texto parece que foi usado pela igreja, entre aspas, pelo povo de Israel naquele tempo, em suas adorações, tá bom? Importante ressaltar ainda antes de entrarmos no Salmo que ele trata de morte. Alguns vão defender que quando aparece a palavra morte aqui no Salmo, está se referindo à escravidão do Egito, porque o Salmo também vai falar de livramento da morte. Outros vão defender que não, se foi escrito por Ezequias, é o momento do exílio. Então a morte e todo aquele contexto difícil do exílio. Bom, nós vamos ler o Salmo não como um estudioso, no sentido de simplesmente buscar o contexto histórico. Nós vamos ler o Salmo como palavra de Deus hoje, nesse primeiro dia de julho de 2018, Deus falando para as nossas vidas. Então, isso não significa abandonar o contexto histórico, mas isso significa compreender que Deus agiu na vida deste homem naquele contexto. E o mesmo Deus vai agir, está agindo nas nossas vidas hoje por meio desse texto. Por exemplo, quando nós falarmos de morte aqui, nós vamos falar tanto da morte física quanto da morte espiritual, entendendo que os salmos, eles tinham uma característica de ser messiânicos. Os salmos, ainda que retratassem um momento específico, histórico de quem estava escrevendo, Deus também estava apontando para Cristo, apontando para algo que iria acontecer, no nosso caso, em 2018, já aconteceu. Aconteceu lá no século IV, quando Cristo veio, morreu e ressuscitou
por nós, tá bom? Então vamos entrar no Salmo para nós compreendermos verso por verso. O primeiro verso começa assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. O Salmo começa afirmando: eu amo o Senhor. E quando eu faço uma leitura reflexiva de um Salmo, e entendam essa minha mensagem hoje também, gente, como uma instrução de como ler devocionalmente um Salmo. Tá? Então eu já paro nessa primeira palavra, amo o Senhor. E eu faço a pergunta para mim. Eu sei que o salmista está afirmando isso, mas é a palavra de Deus. Então eu pergunto para mim, eu, Marcelo, eu amo o Senhor? Nós amamos o Senhor? E se a sua resposta for sim, eu amo o Senhor, você precisa fazer uma segunda pergunta muito importante. Por quê? Eu amo o Senhor, sim. Por que você ama a Deus? E se a sua resposta for negativa, a pergunta é a mesma. Eu amo o Senhor? Não, eu não amo o Senhor. Por quê? Se nós fizéssemos as mesmas perguntas para as pessoas que nós amamos, ou perguntas para nós, mas referente às pessoas que nós amamos ao nosso redor, talvez nos ajude na nossa reflexão. Vou dar o meu exemplo. Eu amo a Gabi? Sim. Tá, mas a reflexão começa quando eu responder: por que eu amo a Gabi? Eu amo o Benjamin? Sim. Mas por que eu amo o Benjamin? Eu amo o Benjamin porque só quando ele me obedece? Eu amo o Benjamin só porque ele traz alegria para a minha vida? Eu amo o Benjamin só porque ele é meu filho e eu sou obrigado a amar? Por que eu amo o Benjamin? E aí a gente leva essa mesma reflexão, o salmista nos convida a essa reflexão para Deus. Por que eu amo ao Senhor? E aí, por que eu lancei essa pergunta para nós? Porque o Salmo vai trazer exatamente isso depois da vírgula. Ele afirma, eu amo o Senhor, e aí ele vai explicar, porque Ele, o Senhor, Ele ouve a minha voz e as minhas orações. O que o salmista está querendo nos dizer aqui, o que Deus está querendo nos dizer aqui, perceba que ele está falando do Senhor, do Deus que é o Todo-Poderoso, do Deus que é perfeito, do Deus que é onipotente, do Deus que é onisciente, do Criador do universo. Ele está dizendo, eu amo o Senhor, e quando ele vai explicar, ele fala, olha, eu amo esse Deus Todo-Poderoso porque Ele se relaciona comigo. Ele não precisava. Eu não sou nada, eu não sou nem uma pulguinha, nem uma formiguinha, nem um grãozinho de areia comparado a todo o universo. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele desce ao meu nível, Ele precisa descer. E Ele se relaciona comigo, Ele ouve a minha voz. Eu só poderia amar um Deus assim. Como diz Calvino, para nós compreendermos a voz de Deus, Deus precisa se rebaixar e como que balbuciar. Sabe o que é balbuciar? É quando você chega para um bebezinho, né? Fica, ai que bonitinho, essa linguagem de criancinha, que para um adulto não faz sentido nenhum, mas a criancinha abre aquele sorriso, porque está falando aquelas coisas bobinhas que ela gosta. Deus, o Todo-Poderoso, Ele precisa se rebaixar e falar com a gente assim, balbuciando, de tão bebezinhos que nós somos, de tão tolinhos que nós somos. Ele é muito poderoso, nós somos pecadores. O fato deste Deus Todo-Poderoso se rebaixar, até se humilhar em algum sentido, descer ao meu nível e se colocar diante de mim, colocar o seu ouvido diante de mim e gastar o seu tempo ouvindo a minha voz, as minhas orações, é motivo para eu amá-lo.
porque isso é um privilégio. Eu quero que você guarde isso aqui nesse salmo. O salmista está dizendo que nós ganhamos um privilégio. É um privilégio. E o que nós fazemos quando nós ganhamos um presente? A gente quer logo usar, a gente quer logo abrir, seja algo relacionado a trabalho, algo relacionado à diversão, algo relacionado à casa. É algo útil, é um privilégio que eu tenho, eu vou utilizar. Deus me deu o privilégio de ter um carro e eu vou utilizar esse carro. Deus nos deu o privilégio de falarmos com Ele. E nós desfrutamos do resultado desse privilégio. Nós podemos falar com Ele durante toda a vida. Olha o verso de número 2. Porque Ele se inclina para ouvir. Percebam essa ideia de Deus precisar se inclinar. Exatamente o que eu falei para vocês. Porque Ele se inclina para me ouvir, eu vou falar com Ele enquanto eu viver. Eu vou desfrutar desse privilégio maravilhoso. Agora preste atenção, isso não significa o fato de eu amar Deus, dele se relacionar comigo, dele ouvir a minha voz, a minha oração. Não significa que eu não passo por momentos difíceis na vida. Porque o verso 3 diz que a morte me envolveu com as suas cordas, que os terrores da sepultura me dominaram, que eu não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Vou repetir o que eu disse antes de ler o verso. O fato de eu amar Deus, o fato dele se inclinar para mim, o fato dele se relacionar comigo, não me impede de eu passar por momentos difíceis na vida. E eu quero trazer uma ilustração aqui para nos ajudar. Vamos supor que eu fosse um general ou mesmo um soldado. Eu fosse um soldado e junto com do meu batalhão, eu tivesse o melhor soldado da infantaria, o melhor soldado daquela guerra. Vamos supor, lembrando dos filmes da Marvel, que no meu batalhão estivesse o Capitão América. Joia. Mas perceba uma coisa, mesmo que o melhor soldado esteja ao meu lado, ainda assim eu preciso ir para a guerra. E guerra não é nada agradável. Estamos em tempo de Copa do Mundo. Joia. Então vamos usar a ilustração do Copa do Mundo. Eu sou um jogador de futebol. E no meu time joga o melhor jogador de futebol do mundo. Ou eu sou um jogador de futebol e no meu time joga o segundo melhor jogador de futebol do mundo. Ainda assim, eu preciso entrar em campo contra a França, ainda assim eu preciso entrar em campo contra o Uruguai. O jogo é difícil, mesmo eu tendo os melhores em campo comigo. Isso é uma ilustração para a nossa vida. Não é uma experiência agradável ser desclassificado de uma Copa do Mundo. Mesmo quando eu tenho o melhor jogador ou os melhores no meu time. É isso que Deus está querendo nos dizer aqui por meio deste salmo. Eu amo o Senhor me ama, Ele se relaciona comigo, Ele se inclina, Ele ouve a minha voz, eu oro, mas ainda assim, a morte me envolve com suas cordas, os terrores da sepultura me dominaram. E tem momentos da minha vida que eu não vejo outra coisa senão sofrimento e tristeza. Mas há uma solução. E eu quero que você preste atenção na solução. A primeira coisa que nós pensamos quando estamos num jogo difícil, quando estamos num campo de guerra, quando estamos numa batalha financeira, quando estamos numa batalha relacionada à saúde, a enfermidades, quando estamos numa batalha relacionada ao nosso casamento, relacionada aos nossos filhos, relacionada a decisões para o futuro, a primeira coisa que a gente pensa é: eu resolvo. Deixa comigo. Mas a Bíblia nos orienta o contrário disso. A Bíblia fala que eu sou fraco.
A Bíblia fala que eu posso contar com outra alternativa que não está em mim mesmo. É por isso que o Salmo 116 fala de um privilégio que Deus me deu. E esse privilégio que Deus me deu não é não passar por problemas difíceis, momentos difíceis. O privilégio que Deus me deu é eu poder contar com Ele, estar com Ele. E o meio que isso se dá, aqui o Salmo nos apresenta, é a oração. E é exatamente isso que eu estou falando agora, que nos é apresentado aqui no Salmo de número 4. Porque no momento difícil, no jogo difícil, no meio da batalha, o que o salmista fez? E o que nós devemos fazer? Então clamei pelo nome do Senhor, abre aspas, livra-me, Senhor. Se nós aprendemos essa lição, nós vamos continuar passando por momentos difíceis na vida, mas nós não vamos sofrer tanto. Nós vamos confiar, nós vamos crer, nós vamos esperar em Deus. Essa é a solução. A solução não está em você mesmo. A solução não está em mim mesmo. A solução está no Senhor. Joia, pastor, e como eu tenho acesso a essa solução então? Ora. Peça. Foi isso que ele fez. A morte estava rondando ele. A gente não sabe se uma enfermidade, a gente não sabe se soldados querendo matar ele, a gente não sabe qual é o contexto exatamente. A gente tem só algumas suposições. Mas não importa para a nossa vida, porque o Salmo está escrito e Deus preservou o Salmo para nós aplicarmos nas nossas vidas. Então eu vou pensar nos meus problemas, você vai pensar nos seus problemas, mas a solução é a mesma. Ora, coloca diante de Deus, clama. Então eu clamei pelo nome do Senhor. E aí, meus amados irmãos, quando eu ajo dessa maneira, quando eu busco a presença do Senhor em oração, quando eu oro, quando eu me relaciono com Deus, porque a oração é esse relacionamento, que eu falo com Deus, mas Deus fala comigo. A oração e a leitura da palavra. Eu falo com Deus, Ele fala comigo. Quando eu me relaciono com Ele, eu tiro o meu foco do meu problema, da minha tristeza, da minha aflição. O problema continua lá. Mas porque eu estou me relacionando com Ele, o meu foco não está no meu problema, o meu foco está em Deus. E quando o meu foco está no Senhor, eu descubro algumas características de Deus. Olha o verso número 5. Ao me relacionar com Ele, eu descubro que o Senhor é compassivo, que o Senhor é justo, que o nosso Deus, eu posso chamar Ele de meu Deus, nosso Deus. É essa palavra no plural aí que nos dá a dica de que esse salmo era usado em adorações públicas. Então, o meu Deus, o nosso Deus é misericordioso. A palavra que eu quis dizer é o pronome, nosso. Tá? Compassivo significa que Ele tem compaixão, que Ele compadece. Em outras palavras, se eu não me relaciono com Deus, eu começo a pensar que Ele não me ama. Eu começo a pensar que Deus não tem compaixão de mim. Mas quando eu me relaciono com Ele, quando eu leio a palavra, quando eu estou em conexão com Deus e com os meus irmãos, a gente ora junto, a gente ora uns pelos outros, a gente dá risada, a gente festeja, como ontem à noite, mas a gente também está nos momentos difíceis. Eu vou percebendo, nossa, como o Senhor é compassivo, eu vou percebendo a justiça de Deus na minha vida, na vida de outras pessoas, eu vou percebendo a misericórdia de Deus. É isso que o verso número 4 está nos dizendo. Porque, meus amados irmãos, conhecer só doutrina não adianta. Ah, pastor, eu já estudei a confissão de fé de Westminster 13 vezes. Então, quando eu leio esse salmo e eu vejo o Senhor é compassivo, é justo, é misericordioso, eu já lembro daquelas aulas. Estudar doutrina é maravilhoso, mas não é isso que faz diferença na hora da aflição. O
O que faz diferença é relacionamento com Deus, é joelho no chão, é vida de oração e leitura da palavra. É isso que o Salmo nos diz. Porque olha o que acontece. Ao me relacionar com Deus, eu descubro que eu não sou tão forte quanto eu imaginava. Verso número 6. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte, mas não fui eu que me salvei. E Ele me salvou. Sabe qual é a nossa tendência natural conforme a gente vai ganhando idade, para não chamar envelhecendo? Nossa tendência natural é achar que as minhas experiências na vida vão me tornando cada vez mais inteligente, cada vez mais sábio, e que aí assim, as decisões que eu tomo hoje certamente vão ser melhores do que as que eu tomei no passado, e a gente tem essa ideia que é fantasiosa de que a gente vai atingindo um nível de perfeição com a nossa experiência. Só que eu vejo crianças como o Igor e eu vejo senhoras como a Dona Braulia fazendo besteira na vida. Né, Dona Braulia? O Igor não, só a Dona Braulia. Isso prova pra gente que, se por um lado isso é verdade, claro, a gente não pode negar que a nossa maturidade, principalmente as decisões erradas, são as que trazem mais aprendizado para nós. Então, se eu fosse um palestrante de autoajuda, eu ia dar ênfase nisso aqui, né, para vocês ficarem motivados em errar cada vez mais, porque com os erros vem o acerto. Não, mas eu sou bíblico. A Bíblia simplesmente fala, você é um fraco, você é um ingênuo. Você vai tentar a vida toda se salvar. Você vai estar a vida toda à beira da morte, e você acha que você vai conseguir. O que você precisa é entender que você é ingênuo, que você é fraco, e que quem te salva é Deus falando. Você precisa entender que você é ingênuo, fraco, e quem te salva sou eu. É isso que o verso 6 está dizendo. O Senhor não protege quem acha que é forte, quem acha que é onipotente. Porque se eu falasse para você, se eu pegasse o Vitor assim, e falasse de uma forma assim, bem brava, falando, Vitor, você é um ingênuo. Ele ia falar não, ainda mais o Vitor que é uma pessoa agressiva. Ele ia falar não e ia vir para cima de mim. Mas na verdade, o que a Bíblia está falando é, o Senhor protege aquele que admite que é ingênuo. Eu não estou falando para você ser bobão, não é isso. Então o crente tem que ser bobão, enganado pelos outros, não é isso. Deus nos dá sabedoria. Mas a gente não tem que pensar que a gente é mais do que nós somos de verdade. Eu estava diante da morte, e foi Ele que me salvou. Eu sou ingênuo. Eu estou caminhando para a morte. Todos os dias eu estou caminhando para a morte. E todos os dias eu preciso ser salvo. Porque, meus amados irmãos, quando eu descubro que eu sou fraco, que eu sou um ingênuo, e nesse relacionamento com Deus, eu percebo quem eu sou e eu percebo quem é Deus. E eu vejo que Ele é poderoso, mas Ele é compassivo, Ele é justo, Ele é misericordioso, como nós já vimos. Só nesse momento é que eu eu descanso na certeza de que Deus me ama. É o que nos apresenta o verso número 7, pode virar. Depois que ele faz essas afirmações, ele fala, volte minha alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Perceba que ele fala volte. Ele, assim como eu, como você, já teve uma experiência com Deus marcante, de confiar em Deus, de crer em Deus, mas de repente ele se viu em aflições à beira da morte, e agora ele está
se relacionando com Deus de novo, e ele tá refletindo, ele está falando, minha alma, volte a ter descanso, porque o Senhor tem sido bom. É que eu não estava me relacionando com Deus, eu me afastei de Deus, e aí eu comecei a achar até que Deus não estava sendo bom comigo, mas foi só eu me aproximar com Ele, que eu relembrei que eu posso voltar a ter descanso. Isso aqui, meus amados irmãos, vale tanto para as situações da nossa vida corriqueira, quanto ao nosso descanso eterno, quanto à eternidade. Porque no verso 8 ele continua, a mesma frase ele continua no verso 8, ele diz assim, Ele livrou minha alma da morte. Olha que interessante o jogo de palavras aqui, riquíssimo. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Poesia, salmo. Ele me livrou, é o mais importante. Ele me livrou do maior problema que eu tinha na minha vida, o meu pecado, que não tinha solução. E aí ele desce, literalmente desce a este mundo, nasce de uma mulher, me ensina a respeito do reino de Deus, morre por mim, passa 3 dias, ele ressuscita, ele sobe aos céus, ele fala, olha, o problema de você está resolvido, só tem uma missão, conta essa história para outras pessoas, porque logo, logo eu volto. Eu posso descansar quanto à minha eternidade, porque Ele me salvou. Ele me livrou da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Aqui, embora o Salmo não esteja falando da queda do Éden, nós poderíamos ousar pensar até na questão da queda espiritual lá no Éden, os nossos primeiros pais. E a solução que está em Cristo Jesus. Quando o salmista fala, Ele me livrou, o Senhor é compassivo, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. Isso tudo aponta para a obra de Cristo nas nossas vidas. E aí nós temos o verso número 9. Só para você entender antes de lermos o verso número 9. A nossa situação é de que nós estávamos condenados. Vou elencar só 3 coisas. Nós estávamos condenados, estávamos sozinhos e estávamos perdidos. Essa era a nossa situação. E essa é a situação do salmista aqui. A gente não sabe o que estava acontecendo com ele, mas ele descreve algo exatamente assim. E aí Deus vem, não somos nós. E Ele intervém na nossa história. E aí as mesmas 3 coisas. Ele me livra da condenação. Número 1. Ele me oferece um relacionamento. Eu estava sozinho. Ele fala, ele diz, olha, eu vou te dar a minha palavra e você pode falar comigo. E em terceiro lugar, Ele me guia na vida, eu estava perdido. Ele me direciona. Logo, exatamente porque Deus fez isso, logo ou por isso, como está aí no verso número 9, eu andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. O salmista está dizendo para nós, olha, por causa dessa mesa, e o que significa essa mesa, por causa da obra de Cristo em nossas vidas, eu não tenho outra alternativa, e essa alternativa é maravilhosa. Deus me proporciona andar na presença dEle. Então, durante todos os dias que eu andar por essa terra, eu vou buscar o Senhor, eu vou andar na presença do Senhor. Mas atenção, de novo eu vou fazer esse alerta. Andar na presença do Senhor não significa, absolutamente não significa, uma vida sem problemas. Significa que você está com o Senhor. Sabe o que significa uma vida sem problemas? Uma vida sem problemas como nós sonhamos
ela já nos está reservada no céu. Isso é maravilhoso. Aí sim, problema nenhum. Mas essa vida, como nós conhecemos por enquanto, como o salmista mesmo diz, enquanto eu viver aqui na terra, ele está dizendo, enquanto Jesus não voltar, no caso aqui o salmista ainda não tinha essa perspectiva de vinda e volta de Jesus, mas ele está apontando para o Senhor. Ele está falando, olha, enquanto eu viver aqui na terra, eu vou andar na presença do Senhor. Agora, andar na presença do Senhor aqui na terra, e nessa terra jaz o maligno, o mal. Então eu terei tribulações, eu terei aflições, eu verei desespero, eu terei que lidar com pessoas mentirosas. Quem está olhando aí para a tela já viu que eu já mencionei o verso número 10. Eu criei, por isso disse, estou profundamente aflito. Pode pular para o 11 também. Em meu desespero declarei, todos são mentirosos. Volta para o 10. Eu quero chamar a atenção desse eu criei. Sabe o que o salmista está querendo nos dizer? Eu estava à beira da morte, mas mesmo à beira da morte, eu confiei no Senhor. Aqui ele está falando o seguinte, a minha fé, no momento mais difícil da minha vida, me levou a orar. Eu criei. O que é orar, senão uma demonstração de que você confia em Deus? Quando acabar esse culto, eu vou fazer uma viagem de 550 quilômetros de carro. Eu posso sair sem fazer uma oração, porque eu confio na minha habilidade, eu sou um bom motorista, eu confio no meu carro tem um bom motor, tem freio ABS, tem uma boa suspensão, bom amortecimento, eu confio na tecnologia japonesa do meu carro, e eu confio que eu sou um bom motorista. E tem mais, os 550 quilômetros que eu vou fazer são de estradas boas. Eu posso simplesmente não orar. Vou colocar minha esposa grávida, meu filho e minha cachorra no carro. E vou, confiando em mim. A cachorra é importante destacar também. Mas porque eu confio no Senhor, mesmo não imaginando, mesmo sabendo, não, eu estou bem de saúde, minha coluna está legal, hoje eu não estou com enxaqueca, estive lá com os irmãos, tivemos a festa ontem, está tudo ótimo hoje. O bebê está bem lá no ventre da Gabi, está tudo ótimo, então não vai dar nada errado. Isso é confiar em mim. Isso é bom, mas eu prefiro antes de sair fechar os olhos com a minha esposa e falar, Senhor, guia os nossos caminhos, livra-nos do mal, livra-nos de acidentes, livra-nos de quebras de veículo, ajuda-nos. É isso que ele está falando. Eu criei, por isso eu disse. No meio da aflição, no meio de desespero, ele lembrou que Deus está agindo em nosso favor. Por isso que ele fala no verso número 12. Pode ir lá para o 12. É que eu estava olhando para a tela e me perdi. É porque estava no 10, né? Isso. Que posso oferecer ao Senhor? Olha que interessante a pergunta dele. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? É a declaração de que, olha, eu passo por problemas nessa vida. Eu tento andar na presença do Senhor. Eu ando na presença do Senhor. Mas, assim, o Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor está agindo na minha vida. Só quando eu me relaciono com Ele que eu percebo isso. Quando eu não me relaciono com Ele, eu começo a pensar assim, poxa vida, poxa, eu podia estar ganhando mais, né? Poxa, mas também, ó, eu estou com uma barriga que eu não devia estar. Poxa vida, ó, minha coluna está travando toda hora.
Poxa vida, poxa, eu queria comprar aquela picanha Angus, mas eu não consigo porque ela está muito cara. Poxa, a gente fazia mais churrasco antes, agora não dá mais. Mas nem na pizzaria eu estou conseguindo ir como eu ia antes. E a gente começa a achar que a nossa vida está uma droga, desculpa a expressão. Mas quando eu me relaciono com Deus, eu lembro que eu tenho arroz e feijão em casa. Eu lembro que mesmo com combustível a preço de ouro, eu ainda consigo usar um veículo de vez em quando. Eu lembro da misericórdia dele comigo, uma misericórdia absolutamente não merecida. E é nesse pensamento que o Salmo termina. Porque Deus está agindo em meu favor? Olhem enquanto eu falo o verso 13 e o verso 14. Porque Deus está agindo em meu favor, eu vou celebrar o meu livramento. Meu livramento é eterno mesmo, podemos apontar para a cruz aqui. Livramento de Deus. Eu vou louvar o seu nome, que traz essa conotação de adoração, o que nós fazemos num culto como esse, adoramos ao Senhor. Porque Deus está agindo ao meu favor, eu celebrarei meu livramento, eu vou louvar o nome dele, eu obedecerei à sua vontade, verso 14, já eu leio os versos, quando ele diz, cumprirei meu voto, eu darei testemunho aonde eu estiver, ou seja, na presença de todo o povo. Vamos lá, verso 13, volta para a gente. Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Verso 14. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Por que eu farei isso? Porque o Senhor me ama. E quem ama se importa. Quem ama se importa com o objeto do seu amor ou com a pessoa do seu amor. E é isso que nos é apresentado no verso de número 15. O Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Ele me ama, Ele se importa comigo. O Senhor não quer que eu morra, o Senhor não quer que eu pereça. E Ele me deu uma solução. E essa solução aponta para Jesus. O que é interessante, meus amados irmãos, e nós estamos diante da mesa, e a partir daqui eu já estou fazendo a conexão com o nosso momento de Santa Ceia, é que nas versões mais antigas, por exemplo a Almeida, o verso 13, celebrarei meu livramento, diz assim, erguerei o cálice da salvação. Alguns defendem que aponta para a Páscoa, lá a Páscoa dos judeus, né? Outros apontam para uma cerimônia mesmo que se levantava o cálice. A gente falou sobre isso recentemente aqui na igreja. Mas o fato é que o que nós fazemos quando estamos à mesa do Senhor é exatamente o que o salmista está afirmando no verso de número... Qual que é o verso que eu acabei de ler? 13. Volta lá no 13. Olha lá. Quando vocês estiverem com o cálice na mão, o pão na mão daqui a pouco, vocês e eu, nós vamos estar celebrando o nosso livramento. Nós estaremos louvando o nome do Senhor. O livramento dos nossos pecados, o livramento da nossa condenação. E qual é a minha resposta diante disso que Deus fez ou faz? Ser discípulo, ser servo. Pode virar para a última página. Ainda tem mais uma, né? Mas agora a gente vai trabalhar o mesmo raciocínio. A minha resposta é ser discípulo, é ser servo. Olha lá, verso 16. Sou, ó Senhor, sou teu servo. Sim, teu servo, teu humilde servo. Tu me livraste de minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças, um agradecimento. E louvarei o nome do Senhor. E aí ele repete o que ele já tinha repetido no verso 18. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo.
O que esses versos nos dizem? Eu sou teu discípulo, Senhor. Ele começa o salmo falando, eu amo o Senhor, porque Ele me escuta. E ele termina o salmo falando, porque o Senhor me ama, eu amo o Senhor, eu quero ser teu discípulo, eu quero ser teu servo. Mas isso envolve algumas coisas, isso envolve eu estar disposto a aprender, verso 16. Porque a minha postura de humildade é necessária para eu aprender a respeito de Deus. Se eu achar que eu já sei muita coisa, isso vale para mim e para o Sandro, que somos pastores também. A gente já estudou tanto a Bíblia, já pregamos. Imagina, eu tenho pouco tempo de ministério, eu tenho 8 anos. São 8 anos pregando quase todos os domingos, dando aula de escola dominical todo final de semana, dando discipulado algum dia durante a semana. Imagina durante 8 anos você fazendo isso, você fala, chega uma hora que você fala, não, isso aqui eu faço com os pés nas costas. Não! Atitude de humildade, atitude de estar disposto a aprender sempre. Depois, atitude do servo, atitude do discípulo também. Número 2, obedecer. Sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo. No verso 14 e no verso 18, apresenta a mesma frase, cumprirei meus votos ao Senhor. Ser obediente. Sabe a primeira coisa que eu falo para o Benjamin? O Benjamin é muito carinhoso. A gente teve reunião de pais essa semana que passou, e eles passam um relatório para a gente todo semestre do Benjamin, o que ele aprendeu, o que ele fez, as atitudes dele, é um relatório enorme. E lá, pelas tantas, a professora e a diretora falaram, olha, a característica principal do Benjamin é ele ser muito carinhoso. Carinhoso com os colegas, carinhoso com os professores. E a gente confirmou para ele é assim mesmo. E vocês viram ontem, né, a Gabi falando que durante a gente cantava os parabéns para ele, ele virou para ela e falou, mamãe, eu te amo. Sabe a primeira coisa que eu falo para o Benjamin quando ele vira para mim e fala, papai, eu te amo? Eu falo, obrigado, filho, o papai também te ama. Obrigado não, eu falo, papai também te ama. E você vai obedecer o papai? Eu associo a frase dele de amor com obediência. Eu faço isso com carinho. Não é aquela coisa, tem que me obedecer. Não, com carinho. Para ele entender que a maior prova de amor que alguém pode dar por outra pessoa é se entregar pela outra pessoa. E quando você se entrega pela outra pessoa, se a pessoa pede para você fazer algo, você faz. Você obedece. Não há maior amor no mundo do que se entregar, do que dar a sua vida por outra pessoa. É isso que nós fazemos quando nós casamos. É isso que nós fazemos quando nós temos um filho. A prioridade deixa de ser eu. Eu conversava com um pastor amigo essa semana e ele falava de uma possibilidade de ir para o Japão. Que ele sabe, né, que eu não sei para onde eu vou, né, o ano que vem. E aí ele falou, olha, tem lá um missionário lá no Japão que está com uma igreja bombando. Ele falou para eu ir, mas eu não posso. Você não quer ir para o Japão? Eu falei, olha, se eu tivesse solteiro ou casado assim, recém-casado, talvez eu encarasse. Mas hoje eu não posso pensar só em mim. A prioridade é a minha esposa que está grávida. A prioridade é o meu filho. Nós temos que refletir à luz dessas coisas que o salmista está nos trazendo aqui. Outra coisa, mudança de vida. Cumprirei meus votos, vou mudar minha vida, eu vou ser grato. Quando ele fala no verso 17, oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças. Ainda no 16, quando ele fala, livraste de minhas correntes. Gratidão. E por fim, eu vou cumprir minha missão. Verso 18. Na presença de todo o seu povo. Deus me chamou. Mas eu quero dar testemunho diante do povo. Aonde? Na igreja, na cidade
e sempre dando glórias a Deus. É assim que termina o Salmo. Cumprirei meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo. Aí ele fala onde? Na casa do Senhor, que seria a igreja hoje. No meio de Jerusalém, que seria a cidade, a nação, aonde nós estamos inseridos. E louvado seja o Senhor, ou seja, eu faço isso tudo, sempre dando glórias ao Senhor. Amém?